Abençoe-nos, Jesus, renovando as nossas esperanças e as nossas forças e energias para abordarmos as reflexões de hoje em torno do terceiro capítulo do livro Nosso Lar, a oração coletiva. Neste capítulo, André Luiz vai descrever a sua chegada à colônia espiritual e, como sempre, trazendo aí as revelações da sua intimidade, daquilo que sentiu, do seu estado íntimo, seu estado emocional, psicológico e até mesmo físico, do ponto de vista do veículo astral, ou seja, do perispírito ou corpo astral ou corpo espiritual. É a mesma coisa. Porque ao deixarmos o corpo de carne para trás, ao nos desligarmos do veículo físico propriamente dito, o corpo espiritual vai passar a ser o nosso veículo de manifestação, ou seja, o nosso veículo mais denso, o nosso veículo físico, podemos dizer em outras palavras. E ele informa que o Clarencio ele se apoiava em um cajado de substância luminosa. É um dado interessante, porque nos leva a antever e a prever que mesmo que as coisas, os objetos, ou aquilo que nós estivermos percebendo no plano espiritual, seja semelhante ao nosso, porque na verdade tudo que existe na esfera física, nessa esfera que nós nos encontramos, nos movimentamos no momento aqui, nessa dimensão nossa, na verdade tudo isto tudo advém da sua contraparte, ou seja, do seu molde existencial nas esferas espirituais, nas dimensões superiores da vida. E por que isto? Ou por que disto? É simples, porque toda a esfera, todo o universo material, esse universo físico que nós percebemos, ele não é antecessor, ele não é antecedente, ele é posterior. Antes dele vem o universo espiritual. Então, o Big Bang, que a ciência estuda como causa da origem do universo, na verdade, existe uma causa anterior a ele, ou seja, um Big Bang na esfera espiritual para dar origem a tudo isso que existe na esfera material. Então, tudo que existe na Terra, nós vamos encontrar uma contraparte nos planos espirituais mais aprimorada, mais, vamos dizer, melhorada, superior, porque na verdade lá é a origem. E aqui é o resultado, lá é a causa, aqui é o resultado. Então, na verdade, nós aqui somos tudo que nós vemos na Terra, tudo que percebemos aqui, tudo que vemos no universo material, ele é uma cópia mal feita do que existe no universo espiritual, nas dimensões espirituais. Ok? Muito bem. Então, ele até vai colocar aí na frente, ó, que branda claridade inundava todas as coisas ali. Então, ele percebia, ele verificava que tudo lá estava inundado, estava envolvido por uma branda claridade. E ao longe, um gracioso foco de luz dava a ideia de um pôr de sol em tardes primaveris. Olha só a percepção. Esse foco de luz, na verdade, era o sol que ele estava vendo. Mas ali ele observava como um foco de luz. E
E mais na frente ele vai deixar isso bastante claro. Aí ele vai falar, né, que vieram dois jovens de dentro do edifício, onde eles se estacionaram à frente, trazendo um leito de emergência. Leito de emergência, gente, é maca, né? Trazendo uma maca. E com ela o conduziram, né, cuidadosamente, ou seja, com carinho, com respeito, ao interior do edifício. Depois de ter sido instalado num leito, né, confortável, num apartamento, né, na enfermaria, né, num quarto daquela casa de recuperação e de saúde, ele envolveu os dois enfermeiros em vibrações de reconhecimento. Esse é um dado interessante, porque isso também acontece conosco, mesmo que nós não tenhamos ou percebemos isto de modo consciente. Né? Nós somos seres de energia. Nós estamos o tempo todo vibrando. Então, as nossas emoções é vibração, os nossos pensamentos é vibração, tudo vibra, tudo é vibração, porque tudo é energia, né, em diferentes estados de manifestação. Então, quando nós temos gratidão, temos um sentimento de carinho, de apreço, nós estamos emitindo energias, emitindo vibrações. E os outros podem captar isto, né, em diferentes graus, dependendo do nível de consciência que a pessoa tem, de percepção de si mesmo, né, de sensibilidade, em outras palavras, de sensibilidade. Por isso que é muito importante nós estamos envolvendo, né, tudo, né, os objetos, as coisas, né, os animais, as pessoas, em vibrações, né, positivas, em vibrações, né, que engrandecem, que elevam, né, em vibrações otimistas, né, de carinho, de respeito, tudo isso. É porque isso vai ficar impregnado nas coisas e as pessoas percebem isso, né, inconscientemente ou conscientemente, dependendo aí do nível de sensibilidade do ser. Né? Então, esse tipo de coisa, né, não tem dimensão espacial que impeça, ou seja, não importa onde que a pessoa esteja, né? Se você conhece alguém que está lá nos Estados Unidos ou em qualquer parte do ponto da Terra, e se você lembra dela e tem aquele sentimento, né, de carinho, de respeito, de saudade, ela lá vai receber essas vibrações instantaneamente e vai reagir a isso, né? Às vezes a pessoa, se for boas vibrações, ela vai reagir, né, com um sentimento diferente que ela sente em si, e às vezes ela não sabe, na maioria das vezes, né, nós não sabemos atribuir a quê. A gente vai atribuir a uma determinada circunstância, a um determinado motivo, uma determinada causa, mesmo em relação ao, né, às questões materiais, né, por exemplo, a uma tarde bonita, um pôr do sol bonito, ou um luar, qualquer coisa, né? Ou uma comida que nós até ingerimos, qualquer coisa. A gente às vezes atribui a isso, né, esse bem-estar, essa sensação que a gente tem ali naquele momento, né, um ar fresco chega até nós, e na verdade, né, o que está por trás disso são outras coisas, vibrações que alguém nos endereçou em determinado momento. Né? E a mesma coisa também, isso acontece no sentido inverso, no sentido negativo. E se a gente não estiver vigilantes, como nos propõe Jesus, né, orai, vigiai e orai, para não cair em tentação, então se a gente estiver desatento, né, desligado, adormecido, essas vibrações negativas podem nos alcançar e nos trazer, né, desconforto, nos trazer mal-estar. Isso também ocorre e muito. Por isso que o estado de vida que nós temos na Terra é
de uma infelicidade grotesca. Nós não imaginamos a dimensão disto. Nós não temos a menor ideia do alcance dessa situação tão conturbada, tão desequilibrada, né, dos seres da Terra, o que, que isso provoca, né, uns e em outros, né, ou seja, entre nós, né, esse redemoinho de coisas todo, o que, que isso leva, né, nos traz, é, causa, né, quais as consequências de tudo isso. É realmente assustador quando a gente tem, né, uma consciência mais clara de tudo. Bem, aí ele, admirado com tudo aquilo, né, ele até achou que estivesse em um outro mundo, em um outro planeta, em outro lugar. Aí ele até clama, né, àqueles novos amigos, né, amigos, por quem sois? Né, por favor, né, me explique que novo mundo é esse que eu me encontro, né? Então ele achou que estivesse em outro planeta, que estivesse em outro lugar, né? De que estrela me vem agora a luz confortadora e brilhante? Tá vendo? Ele achou que estivesse em um outro mundo, em outro planeta, né? Que estrela é essa? Que sol é este? Aí um deles, né, um daqueles enfermeiros, passou a mão na fronte dele com carinho, com respeito, né? Ou seja, afagou-lhe a fronte carinhosamente e como se fora também não conhecido pessoal de longo tempo, né? Então disse para ele: estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra, ou seja, estão nas esferas próximas à Terra, o que faz parte, né, desse mundo nosso, da Terra. E o Sol que ele estava percebendo ali, né, que estava sendo iluminado por ele, é o mesmo que vivifica ou nos vivificava o corpo físico. Então, o Sol é o mesmo. A diferença é que aqui a nossa percepção visual é muito mais rica. Então, a percepção, né, as percepções do corpo espiritual, do perispírito ou do corpo astral, elas são muito mais ricas, são muito mais aguçadas, né? São muito mais profundas do que as do corpo físico. Então a visão lá é muito melhor, né? Muito mais penetrante, muito mais abrangente do que a nossa. E assim são todas as percepções. Então, como nós já dissemos em áudios anteriores, o corpo de carne, o corpo físico, ele é um verdadeiro abafador, né? Ele é uma verdadeira gaiola. E mais na frente vamos ouvir, né, e ver essa descrição, essa colocação, né? Então, o corpo de carne, ele é uma verdadeira esponja, né, como se fosse um escafandro. Se a gente coloca um escafandro, não sei se vocês conhecem aquela roupa que cobre tudo, né? Por exemplo, igual aquela roupa de astronauta, aquela roupa ela nos restringe as percepções, a mobilidade, né, tudo. Então, se a gente tirar aquela roupa, né, a gente se sente leve, livre, né, com potenciais de fazer coisas que aquela roupa nos restringe, nos constrange, não nos permite, né? A mesma coisa acontece aqui também, né? Quando a gente deixa esse corpo de carne, né, deixa o corpo físico, a gente se sente mais leve, mais fluido, mais capaz, né, mais forte e muitas outras coisas. Então eles vão falar, né, de uma forma muito poética e bonita aí, né, acerca do Sol, né, e depois vocês leem aí com mais vagar, com mais tempo, né, e vai dizer que o nosso Sol, né, é a divina matriz da vida. Interessante que a própria ciência já vem afirmando isso, né? André Luiz afirmava isso em torno de 1940, né? Que foi quando foi escrito o livro, 1938, né? E o livro levou tempo para ser psicografado. Então, ele foi publicado mais ou menos em torno de 1940, com certeza começou alguns anos antes, né, a psicografia do livro. Então, podemos colocar aí em 1935 com tranquilidade. Então, você vê, já essa época estava já afirmando, né, que o Sol é a matriz, né, é a divina matriz da vida. E é verdade, né, se não fosse o Sol, não existiria vida na Terra, nem no sistema solar, em lugar nenhum.
Então, o Sol ele é o foco central, né, de toda a existência do sistema solar, do nosso, né, obviamente, claro, né? E a claridade que ele irradia provém do autor da criação. Isso é algo muito interessante, né, muito profundo, que nós nem vamos abordar agora. Isso que demandaria, né, é, longas elucubrações, que nós não vamos fazer, que nem é o objetivo nosso. Nosso objetivo aqui é apenas chamar a atenção, né, para alguns pontos, para algumas, né, detalhes de revelações que a obra nos apresenta. Bem, ele vai falar, meu ego, como que é absorvido em ondas, né, de infinito respeito, né, fixou a luz branda que invadiu o quarto através das janelas. É interessante a questão aqui do ego, porque nós, né, como espíritos, né, seja tão aqui ou lá, pelo que ele está colocando, nós vamos ter, né, uma essência, uma personalidade e um ego. Então, o ego é o que nos dá sentido de identidade, né, específica, dá essa consciência de eu estou aqui, né, eu existo como um ser independente do outro. Se não fosse o ego, né, esse egoísmo, né, que egoísmo vem de ego, essa centralização, né? Então, o ego é como se fosse, né, o núcleo da Terra, onde, né, é atraído algumas coisas. Mais ou menos por aí. É logicamente que isso é uma visão, né, muito tosca, né, mas o que é importante entender é que nós temos uma essência, né, na verdade, nós temos mais do que isso, né? Porque, antes de tudo, nós somos um espírito. E esse espírito, ele tem, né, ele se manifesta através de uma personalidade. Essa personalidade, né, vai criar o ego. Então, o ego, ele existe, né, vamos dizer, né, ele é uma resultante da interação entre essência e personalidade, né, mas eles estão abaixo, né? Então, a personalidade é antecessora ao ego, né? É algo muito interessante. Eles também são dados, né, que requeriria muito mais é, pesquisa, muito mais informações a respeito, que a gente não vai fixar muito nele. Mas é interessante ele frisar essa questão, né, e revelar isso, que o nosso ego não morre com o corpo físico. A gente não perde o ego continua. O ego só vai ser perdido numa nova existência. E vai ele e a personalidade, porque a personalidade ela também é como que apagada, né? Então o ego é perdido e a personalidade é refundida. É muito interessante, mas isso aí são coisas, né, para o futuro, para a gente conversarmos a respeito. E mais na frente ele vai falar que aquela colônia, né, onde ele se encontrava, né, elas estão voltadas, elas são consagradas ao trabalho com Jesus, com Cristo, né? Significa então que existe colônias, né, ou lugares, cidadelas que não são consagradas ao trabalho com Jesus. Aqui ele já dá, né, essa pista. Bem, logo depois, né, que ele foi alojado, né, ele estava no quarto, ele ouviu uma melodia, né, que penetrava o ambiente. Uma melodia linda, uma música muito bonita. E ele começa a perguntar, né, o que é isso, do que se trata, né? E aquela música, aquela melodia renovava as energias dele. Ele se sentia se renovar, né? Se melhorar as suas forças, né? Com aquela melodia. Então ele levantou, né? Ele estava em estado, né, de dificuldade de locomoção, de se levantar, de se erguer, e após ouvir a música conseguiu se levantar com alguma dificuldade, né? E ele vai acompanhar, né, um dos enfermeiros, né,
ao trabalho, né, aquele momento de oração. Então, eles chegam num salão enorme, muito grande, onde numerosa assembleia meditava em silêncio. Meditava. A oração, né, a prece, ela deve ser para nós, antes de mais nada, uma meditação, coisa que também que nós não fazemos, né, coisa que nós não realizamos, né. Poucos param para fazer isto, né. E mesmo nas nossas atividades meditativas, que a gente se propõe a meditação, elas não se revestem, né, desse teor, né, deste conteúdo, dessa postura, né, nela, né? A gente vai meditar, né? A gente fica muito na superfície, não, no nosso sentimento não consegue participar daquilo e a nossa mente não para de falar, né? Não para de matracar, é verdadeiras matracas, né? O tempo todo, percorrendo de assuntos diversos, né? Memórias diversas, imaginações, né? Fica saltando como um verdadeiro macaco louco, né? pelas, pelos pensamentos, né, os mais diversos possíveis. E ele vai falar que aquele circunstante, aquelas pessoas ali estavam atentos. Atentos. Coisa também que nós temos muita dificuldade, apesar de precisarmos muito disso, né, de ter atenção no nosso dia a dia. E nós não temos. Principalmente nessas circunstâncias, nessas questões, nesses quesitos, né? A gente divaga muito, né? A nossa atenção ela é difusa, né? Não é focada. E seria importante a gente fazer as coisas com atenção, né? Ao estivermos guiando com atenção, a gente não. A gente está guiando e pega o celular para conversar, né? Por isso que ocorrem os acidentes. Você pode ver que acidente é falta de atenção. Todos os acidentes da nossa vida é falta de atenção, porque nós vivemos num estado de sono. Nessa consciência de sono, a nossa atenção ela é difusa, ela é dispersa, ela não tem foco. Então a gente não está aqui, nós não vivemos o presente, nós não vivemos o agora, porque a nossa atenção não está aqui nesse momento, no agora. Nossa atenção, né, geralmente, está lá para o futuro, para o passado, em qualquer outro lugar, menos no agora. E ele vai descrever algo interessante, que, né, naquele salão ali existia uma tela gigantesca, né, onde se apresentava, né, determinadas imagens, que vocês depois leem aí para descobrir quais são, né, é, e e aquelas imagens, né, aqueles quadros, né, de luzes, né, de cores, obedecia a processos adiantados de televisão. Então a imagem lá, né, as transmissões, né, de imagem lá, e muito mais ricas do que os nossos aqui. E olha que está falando de televisão em 1935, em 1940, por aí, né? Então, assim, era um aparelho muito pouco conhecido, né? Muito pouco falado nessa época, né? E, e, o, e ele fica tão, assim, né, maravilhado com aquilo tudo, tão aturdido com aquilo tudo que estava vendo, percebendo, né? Absorvendo que ele não consegue calar as indagações. Quando o enfermeiro que estava, né, o auxiliando a estar ali naquele momento, porque ele ainda estava em convalescências, né, ele percebeu que as indagações dele estavam, né, saindo aos borbotões, ele vai falar, né, ó, mantenha calma, se conserve tranquila, né, e porque todas as residências, instituições de nosso lar estão orando com o governador, através da audição e visão à distância. Isso aqui também é uma informação muito interessante. Ou seja, aqueles que não têm essa capacidade, né, de ver à distância, de ouvir à distância, porque isso é uma capacidade que todos nós temos, mas
ela em nós ainda está incipiente, né? Nem todos conseguem ter, né, ou possui esse sentido desperto e, controlado, sob controle, etc, né? Então, quando a pessoa não tem essa capacidade desenvolvida, eles acompanhavam através de processos televisivos, né? De transmissões televisivas. E os que tinham, né, já acompanhavam, né, isso aí de uma outra forma, ou seja, de dentro da própria intimidade, com a sua própria capacidade, né, perceptiva, né, principalmente da visão e da audição. E no final do capítulo ele vai informar, né, que aquela prece ali, né, não só o reconfortou, não só o consolou, mas o reabasteceu, né? Então, ele, depois de ouvir a prece, participar daquele conclave ali, né, daquele momento, né, ele se sentiu, né, que operou nele, ocorreu nele, né, uma transformação muito grande. Então, realmente, ele vai dizer aqui, né, que um reconforto, um conforto, né, envolveu a alma dele, ele se sentiu acolhido, ele sentiu bem-estar, né, e sentiu afagado, né, que o coração dele, né, morto de saudade, atormentado, né, recebeu, né, generosos gotas de licor de esperança. Então, ele realmente foi confortado, ele foi consolado, ele se sentiu melhor, mais disposto, de mais bem-estar, né, que ele está narrando aí de uma forma muito poética, né? Muito legal, bacana mesmo. Bom, é isso e finalizamos, né, agradecendo o amparo da espiritualidade amiga e rogando que ela possa nos proteger, nos sustentar, né, sempre, né, nos ajudando a evitarmos o mal, né, nos ajudando, né, a não cairmos nas garras da maldade e procurar sempre os caminhos do bem. Que Jesus nos abençoe a todos, hoje e sempre.